Estou gravando este vídeo dia 18 de abril de 2026. Faltam menos de 2 meses para estrear o filme Mestres do Universo no cinema. E essa é a segunda vez que o desenho do He-Man, que é um desenho que fez parte da minha infância, toda pessoa com mais de 40 anos, principalmente mais de 50 anos, como é o meu caso, eu estou com 51, se Deus quiser falar de 52 agora em outubro, e o desenho do He-Man fez parte da minha infância. O He-Man foi construído com base no Conan, né? Porque o Conan era um personagem extremamente violento, agressivo. Os filmes do Conan, que foram os dois filmes com Arnold Schwarzenegger, foram os dois filmes que revelaram Arnold Schwarzenegger, que é um ator austríaco, ele conquistou a fama em Hollywood por causa dos dois filmes da série Conan, que é Conan o Bárbaro e Conan o Destruidor. E ele tinha acabado de ser eleito Mister Universo, e então todo esse sucesso, tudo que foi criado em torno do Conan, desse personagem Conan, a Mattel, que é a mesma Mattel lá da Barbie, que a Mattel destruiu todo o legado da Barbie com aquele filme horroroso, aquele filme extremamente feminista, aquele filme terrivelmente lacrador. Enfim, mas enfim, a Mattel, ela quis criar um personagem baseado no Conan, só que como o Conan era um personagem muito violento, todo o arco do Conan, né, a franquia Conan, uma franquia extremamente violenta, extremamente agressiva, imprópria para crianças, então a Mattel construiu o He-Man com base no Conan, só que o He-Man, no caso, é um personagem de um universo mais fantástico, né, porque enquanto o Conan era um personagem antediluviano, no caso, um personagem que teria surgido na Ciméria, uma nação que teria existido antes do dilúvio. Já o Conan, o He-Man, ele é um ser de outro planeta, do planeta Eternia, no caso, que o planeta acaba sendo dominado pelo Esqueleto, que é um monstro azul, com cabeça de caveira. Enfim, então todo o arco do He-Man é construído com base nisso. Então o nome Mestres do Universo tem a ver com uma certa disputa entre o He-Man e o Esqueleto para ver qual dos dois será o mais poderoso do universo, o ser mais poderoso do universo. E aí, se você for lá para a história do He-Man, toda a construção que criou todo personagem, verá que a Mattel quis fazer uma versão do He-Man para mulheres, que foi a She-Ra. Então, inventou toda aquela história de que o rei Randor e a rainha Malina tiveram dois filhos gêmeos, que Adam e Adora, e a Dora foi raptada pelo Hordak e levada até Etéria, que é um planeta gêmeo de Eternia, numa outra dimensão, ou no outro, a anos-luz de distância, não sei. Então o He-Man vive em Eternia e a She-Ra em Etéria. Então Eternia é um planeta predominantemente rochoso, árido, com paisagens áridas, e o Etéria seria um planeta florestal. Então poderíamos comparar Eternia ao planeta Tatooine da franquia Star Wars. E na mesma franquia Star Wars tem a Lua de Endor, que é um planeta todo cheio de florestas, né? Ou então Pandora, lá da franquia Avatar. Então a Etéria seria esse planeta todo coberto por florestas, tal como Pandora em Avatar, ou a Lua de Endor, também da franquia Star Wars. Então houve toda no caso o He-Man com a espada de Grayskull no planeta Eternia, e a She-Ra com a espada, eu não lembro o nome da espada mágica, uma coisa assim, espada encantada, lá na Etéria. O He-Man se transforma quando levanta a espada e diz pela honra de Grayskull, tem a força. Você se conhece, né? Se você assistiu esse desenho nos anos 80, você lembra bem os jargões usados pelos personagens. Aí a She-Ra, no caso, pela honra de Grayskull, eu sou She-Ra. Aí no caso tinha o Pacato, que era um tigre verde com listras laranjas, que era transformado no gato guerreiro. O Pacato era um tigre medroso, e o gato guerreiro, com toda aquela armadura um tom de laranja mais escuro,
aumentava de tamanho para ficar do tamanho de um cavalo, para que o He-Man pudesse montar nele. Aí no caso do universo da She-Ra tem o cavalo lá, Ventania, se eu não me engano. Eu não lembro se é Ventania. Esse aqui é um cavalo. E quando a She-Ra adquire os poderes, quando a Dora se transforma em She-Ra, ela transfere parte dos seus poderes para o cavalo, que vira um unicórnio. Ele cria asas e cria um chifre e passa a ser um cavalo alado. Então, tem todo esse arco aqui, toda essa construção. Por que eu estou dando essa introdução? Porque o segundo filme, o segundo live action do He-Man, né, no caso Mestres do Universo, estreia prevista para o dia 4 de junho. Eu estava até interessado em assistir esse filme por conta, principalmente, do Garcia Jr., que foi o dublador do He-Man, tanto no desenho animado dos anos 80, quanto no primeiro filme do ano 2000, se eu não me engano, em que o Dolph Lundgren, que é um ator sueco, ele interpretou o He-Man nesse filme do ano 2000, acho que foi do ano 2000. E o Garcia Jr. ele foi dublador tanto do He-Man no desenho quanto nesse primeiro live action com o Dolph Lundgren, e agora com o Nicolas Galitzine interpretando o He-Man no filme de 2026. Aí foi confirmado o Garcia Jr. como dublador desse filme também. Só que tem um vídeo do canal Linhagem Geek que eu assisti, eu deixarei aqui para você assistir o vídeo. E a Camila Mendes, que é a intérprete da She-Ra, se você ainda não a conhece, é essa moça aqui. Ela tem 31 anos, fará 32 no final do ano. Ela é filha de pais brasileiros, portanto ela fala português fluentemente. Então eu tenho certeza que se você, Camila Mendes, estiver assistindo esse vídeo, você não precisará de IA, de legenda, nem de dublagem por IA. Porque você está entendendo cada palavra que eu estou dizendo. Que eu estou falando em português e você fala português tão bem quanto eu. Então eu tenho certeza que a Camila Mendes, se assistir esse vídeo, ela entenderá cada palavra que eu estou dizendo. E ela deu uma entrevista recentemente, acho que foi nessa semana, na revista Entertainment Weekly, semanário de entretenimento, uma coisa assim. E ela, a respeito de sua personagem no filme, no caso a Teela, que é uma Teela mais comportada, não é aquela Teela que usa... Quer ver? Deixa eu mostrar a imagem aqui. Esses são os personagens do filme Mestres do Universo, né, do desenho no caso, que se tornará um filme. Aí no caso esse aqui é o He-Man, o que está aqui no centro. Tanto o Adam quanto o He-Man serão interpretados pelo Nicolas Galitzine nesse vídeo. Este é o mentor, e você percebe que o mentor é branco e é ruivo. Se você prestar atenção tanto na Teela, a Teela é essa aqui. A Teela é ruiva e o mentor também é ruivo. Então eles são pai e filha. Biologicamente pai e filha. E a Teela, ela é filha do mentor com a feiticeira. Então ela provavelmente foi abandonada pela mãe e passou a ser criada somente pelo pai. Ou seja, o papel do mentor na formação da Teela, e aqui a Teela permanece feminina, embora com uma roupa inadequada, praticamente de maiô. Então, ele moldou, no caso, o mentor moldou a Teela para ser uma guerreira, uma amazona, no caso. E esse aqui é o Gorpo, esse é o Ariete, os outros personagens eu não lembro o nome de todos eles. Mas enfim, o mentor aqui é ruivo, assim como a Teela. Então eles são biologicamente pai e filha. Só que aí, o mentor nesse segundo live action do He-Man será o ator Idris Elba, um ator britânico negro. Então, a Mattel com certeza teve que mudar toda a história da Teela para justificar a presença, o mentor negro. Porque, pelo que eu estou entendendo, né, se eu estiver imaginando a sinopse desse filme, né, a construção da Teela nesse filme, de acordo com a ótica de troca de etnia, no caso, que tem sido muito essa mania de trocar de etnia é claramente lacradora, de você
todos os filmes têm que ter o tal do DEI, diversidade, equidade e inclusão. Isso virou uma norma em Hollywood, virou uma norma absurda. Então, para você conseguir alguma premiação, algum reconhecimento, alguma credibilidade na indústria do entretenimento atualmente nos Estados Unidos, você tem que ter alguma diversidade. E então é isso. A única justificativa possível para um mentor negro é o fato dele ser pai adotivo da Tila, que o pai, no caso, aqui você vê claramente que o mentor é ruivo. O mentor é ruivo, assim como a filha dele. Então eles são biologicamente pai e filha. Então aqui no caso, a Tila foi abandonada pela mãe e cuidada pelo pai. Agora já no universo desse filme que estreia agora, em 2026, dia 4 de junho, ocorreu o contrário. Né? A Tila foi abandonada pelo pai biológico. Aí, como a feiticeira não pôde criar a Tila, o mentor, que no caso desse filme é negro, adota a Tila como filha e passa a criar a Tila de uma forma extremamente masculinizada, como você verá aqui agora. Então, como eu já disse, a Camila Mendes deu uma entrevista para a revista Entertainment Weekly e só por essa entrevista eu já não tenho o mínimo interesse em assistir esse filme. E aí acendeu um alerta dentro de mim. O Espírito Santo falou no meu coração. Aí vieram outros motivos que eu relataria aqui. Tem a ver com todos esses livros que eu anotei aqui e que eu lerei aqui, para você entender por que esse filme pode ser uma armadilha, especialmente para você que é cristão, teme a Deus, procura viver de acordo com a palavra. Porque se você assistir e promover esse filme, você pode estar promovendo coisa errada. Então, vejamos aqui a entrevista que a Camila Mendes deu para a revista Entertainment Weekly. É difícil não falar sobre Tila sem falar da relação dela com o pai. No caso, o mentor aqui seria o pai adotivo dela. Porque sinto que grande parte de quem ela é tem a ver com como ela foi. Digamos, decepcionada quando criança, provavelmente abandonada pelo pai biológico, né? Se considerarmos que o pai biológico abandonou e a feiticeira não pôde cuidar da filha, aí coube ao mentor cuidar da Tila até ela ficar adulta. E acho que isso construiu uma espécie de parede externa, campo de força no caso, ao redor dela, que serve para proteger uma sensibilidade interna. Aqui, no caso, ela reconhece que a mulher é mais sensível, tal, como a própria Bíblia diz isso. Estudos científicos dizem isso, que a mulher tem mais sensibilidade, a mulher é mais frágil que o homem em vários aspectos e muito mais forte em outros, como por exemplo na hora do parto. Por isso que Deus não permitiu que o homem desse à luz, e sim a mulher, porque nesse ponto a mulher é muito mais forte que o homem. Mas continuando a entrevista. Ela é afetada pela masculinidade tóxica. Fiz questão até de grifar aqui, porque é um negócio tão absurdo. Porque hoje em dia a masculinidade virou sinônimo de coisa ruim. Não existe mais masculinidade sadia para a mente lacradora. Porque você vê claramente aqui que a Camila Mendes teve a mente cooptada pelos lacradores, principalmente marqueteiros, né, pessoas, né, assessores de imprensa, relações públicas e tal, com mentes lacradoras. E aliás, se você parar para pensar, todas as ciências humanas atualmente foram cooptadas pela militância progressista. Praticamente todas as áreas das ciências que lidam com o ser humano foram sequestradas, foram praticamente ocupadas, né, de forma ditatorial, de forma até violenta pela militância progressista. A ponto de qualquer pessoa, qualquer grupo que tenta acabar com essa politização progressista das ciências humanas, a ponto de você não poder mais falar de Deus, não poder mais falar do Evangelho, não poder mais exercer os princípios cristãos na sua profissão. Se você for profissional de humanas, você não pode mais demonstrar que é cristão, senão você é perseguido, você é até ameaçado. Ameaçam tirar a sua registro profissional, ameaçam até tirar a sua vida. Aí, repetindo aqui, ela, na entrevista que a Camila Mendes deu,
ela falando sobre a Tila. Ela foi afetada pela masculinidade tóxica tanto quanto os homens no filme, e acho que ela acabou adotando uma masculinidade como forma de se proteger nesse mundo muito masculino. É assim que ela sobrevive. Ela está em modo de sobrevivência há muito tempo. Então, essa entrevista é algo muito perigoso porque pode até dar margem para um possível lesbianismo da personagem. Porque se você prestar atenção no desenho mais recente, acho que se não me engano saiu da Netflix, do He-Man, a Tila parece como um mulherão todo musculoso, masculinizado, que hoje em dia as mulheres, em praticamente todas as produções modernas, a maioria delas, as mulheres são masculinizadas e os homens são transformados em vilões, ou então a masculinidade deles é reduzida a ponto de eles virarem bananas, virarem pessoas inúteis. Porque a masculinidade bíblica, para eles, é algo nocivo, é algo maligno e tem que ser exterminado. Isso tem a ver com o movimento feminista e tem a ver com a ideologia de gênero também. São dois movimentos malignos, dois movimentos satânicos que surgiram para destruir a família e o conceito bíblico de mulher e o conceito bíblico de homem, que são o feminismo e a ideologia de gênero. E a Camila Mendes com certeza deu essa entrevista com base para sinalizar para toda essa galera que hoje em dia domina Hollywood, inclusive visando uma possível premiação, visando um possível reconhecimento para se alavancar na carreira, para ter mais oportunidades de trabalho, porque infelizmente se você não sinaliza positivamente para a galera do lacre, para o pessoal woke, você perde trabalho. Infelizmente Hollywood chegou a esse ponto de você ter que sinalizar, olha, eu sou de vocês, eu penso mesmo que vocês, eu não sou homofóbico, não sou machista, não sou misógino, não sou racista, não sou isso, não sou aquilo, não sou fascista, então vocês podem confiar em mim, podem me chamar para trabalhar de boa, porque eu penso exatamente como vocês. Então a mente lacradora é assim, todo mundo que vive de acordo ou pensa de acordo com o que está escrito aqui, é machista, homofóbico, racista, misógino, fascista. Então eles pensam assim. Então essa entrevista da Camila Mendes acabou acendendo um alerta para que eu não assista esse filme de jeito nenhum, nem promova esse filme. Então melhor ficar com o He-Man dos anos 80 mesmo, ó. Esse He-Man aqui dos anos 80, que é o desenho animado. E pronto, acabou. Eu assisti o filme do ano 2000, o filme do ano 2000 não foi bom, foi um filme muito fraco, muito ruim na minha opinião. Forçaram muita coisa naquele filme. E nesse filme com certeza tem muito, pelo que eu vi até agora desse filme de 2026, tem muita coisa forçada também. Tem a questão do He-Him, que é a plaquinha lá na mesa do... Porque nesse filme de 2026 o Adam, ele está na Terra, ele teria sido mandado, provavelmente o Rei Randor morreu, tudo indica que o Rei Randor foi assassinado pelo esqueleto, e a Rainha Malina mandou o Adam para a Terra, ele cresceu na Terra, mas lembrando-se de tudo o que tinha acontecido em Eternia e entrando em contato constante com a Tila. De alguma maneira, o Adam e a Tila ainda mantinham contato, provavelmente por influência da feiticeira, e aí chegou o dia em que a Tila conseguiu encontrar a espada de Grayskull. Aí o He-Man foi até um antiquário, uma loja desses negócios de chique, enfim, acabou roubando a espada, foi preso pela polícia, a Tila conseguiu resgatá-lo da polícia, os dois voltaram para Eternia, para livrar a Eternia das garras do esqueleto, porque a Eternia agora foi dominada pelo exército do esqueleto, então o He-Man precisa surgir, no caso, o Adam, o He-Man ainda não existia até então, então o Adam precisa se transformar em He-Man para salvar a Eternia do esqueleto do seu exército. Mas enfim, agora o que eu posso colocar aqui para incentivar você a tomar muito cuidado com esse filme, Mestre do Universo.
vejamos aqui primeiramente Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10 a 12. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora diante dele. Então, aqui diz claramente que a feiticeira simboliza algo que a Bíblia condena. Só o nome feiticeira já dá a entender que é algo que a Bíblia condena. Então a Bíblia condena veementemente a feitiçaria. Assim como, repetindo aqui, entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem que consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus a lança fora diante dele. Então, por isso que o horóscopo é totalmente maligno. O horóscopo é satânico. Se você consulta o horóscopo antes de sair de casa, se você por exemplo, Libra para mim, eu nasci no dia 12 de outubro, então para esse pessoal aí, eu sou de Libra, mas Libra para mim é moeda lá do Reino Unido, Libra, ou então uma unidade de medida, do Reino Unido. Então Libra para mim é isso, não tem nada a ver com horóscopo. Então agora vamos para 1 Samuel 2. Então o título, agora falando sobre o título, Mestre do Universo. Por que Mestre do Universo dá a entender que se trata de um filme pagão, um filme com temática pagã? Vamos primeiro para 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 a 10, que é o Cântico de Ana. Assim que Ana foi abençoada com Samuel, no caso, Ana pediu Samuel a Deus. Se não me engano, ela tinha 10 filhos com Eucana. A Penina tinha 10 filhos com Eucana e Ana não tinha nenhum. Aí ela foi até o templo orar, chorou muito. Como a Ana orava e chorava sem falar nada, só mexendo a boca, ele chamou de embriagado. Só que aí Ana se explicou diante dele, ele acabou abençoando, ela voltou para casa, comeu, porque ela estava em jejum. Aí ela engravidou de Samuel, levou Samuel para o templo, assim que ele desmamou, para que Samuel fosse cuidado por Eli. E aí, após isso, Ana cantou o seguinte: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, ou seja, palavras soberbas, arrogantes, tal. Nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até Estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Aqui ela falando tanto sobre a dinastia de Davi, que viria algumas décadas depois, quanto ao próprio Jesus Cristo, que está na genealogia de Davi. Agora vamos para o Salmo 139. Esse texto aqui, esse texto aqui seria o suficiente para falar a respeito da grandiosidade do Deus, que Deus é infinitamente maior que qualquer outra criatura, do que o ser humano, enfim.
Mas o Salmo 139 fala sobre a onipotência, a onisciência e a onipresença de Deus. E, diz o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhum ainda uma delas havia. Esse é um dos textos mais usados, um dos textos mais enfáticos da Bíblia com relação à vida humana desde a concepção. E que a Bíblia é claramente contra o aborto, contra você tirar uma vida dentro do ventre da mãe. Continuando, e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasses, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Agora tem 2 versículos aqui que muita gente pula, mas preciso ler porque fala sobre Davi, o sentimento de Davi querendo se vingar dos seus inimigos. Mas o próprio Davi reconhece, se você ler os 2 últimos versículos, quer ver? Se você ler os 2 últimos versículos do Salmo 139, você perceberá que o próprio Davi reconhece que o que ele sentia pelos inimigos era errado. Então são 4 versículos que a maioria dos pregadores pula, mas que eu devo ler também para mostrar para vocês o quanto Davi reconhecia que era humano, o que ele estava sentindo era um desabafo de Davi com Deus, o que ele sentia com relação aos inimigos, mas logo em seguida ele se arrepende desse sentimento e pede para que Deus sonde o caminho, os pensamentos dele. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam teu nome em vão. Não aborreço eu, Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Agora, os 2 versículos nos quais Davi demonstra que esse sentimento dele de ódio pelos inimigos era errado. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Agora vamos para Isaías 44, versículos 6 a 20. E aí, como o filme Mestres do Universo tinha uma temática mística, esotérica, pagã, é preciso prestar atenção nesse texto bíblico que demonstra que todos os deuses criados pelo ser humano são falsos, que só há um único Deus verdadeiro, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas somente um único Deus verdadeiro que possui 3 pessoas, uma única essência com 3 pessoas. Então, no versículo 6 ao versículo 22, do versículo 6 ao versículo 20 de Isaías 44. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu? E anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno. Esse que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei, porque vós sois as minhas testemunhas. Não há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. E aqui agora fala sobre os idólatras. Todos os artífices de imagens e esculturas são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo.
e suas mesmas testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem forma um Deus, com D minúsculo, e funde uma imagem de escultura, que é de nenhum préstimo, eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois os mesmos artífices são de entre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. E aqui ele relata o quanto o idólatra é totalmente desprovido de cérebro. O ferreiro faz um machado e trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua, emprega a almagra, aplaina com o cepilho e marca com o compasso, e faz o seu Deus, quando é minúsculo, a semelhança do homem, segundo a forma do homem, para ficar em casa. Tomou para si cedros, ou toma um cipreste ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Planta ao meio e a chuva faz crescer. Detalhe, a chuva que Deus manda para crescer as plantas, tal. O único Deus verdadeiro, no caso. Então servirão o homem para queimar, e com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus com a mesma madeira, faz um Deus com D minúsculo, e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Metade da madeira, no caso, queima no fogo, com a outra metade come carne. Assa e farta-se, também se aquenta e diz: olha, já me quentei, já vi o fogo. Então do resto da madeira faz um Deus, com D minúsculo, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela e se inclina e ora-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és meu Deus, com D minúsculo. Nada sabem nem entendem, porque se lhe untaram os olhos, para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles toma isso a peito, e já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo e cozi pão sobre suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e farei eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu ao que saiu de uma árvore? Apacenta-se de cinza, o seu coração enganado desviou, de maneira que não pode livrar sua alma, nem dizer: não há uma mentira em minha mão direita. Ou seja, a pessoa segurando a estátua, né, a imagem de escultura. Não, isso aqui não é uma mentira. Trazendo para os dias de hoje, com o mesmo ferro que uso para fabricar um objeto de metal, tipo um talher, colher, garfo, faca, aí com o mesmo aço eu faço uma imagem de escultura. Em relação ao gesso, por exemplo, esse teto aqui é de gesso. O mesmo gesso que eu uso para fazer esse teto, para colocar esse roda-teto aqui, o próprio teto é revestido de gesso. Aí com o mesmo gesso eu faço uma estátua para pintar e me curvar dentro dessa estátua. Então esse texto é extremamente atual. Agora vamos para o Novo Testamento. Primeiramente Mateus 28, de 18 a 20. Aqui até agora eu falei sobre Deus Pai, agora eu falarei sobre Deus Filho. Aí, logo quando Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias com os discípulos. Aí, antes de subir ao céu, ele disse o seguinte: Mateus 28, de 18 a 20. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, o Pai deu todo o poder no céu e na terra para o Filho. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E como Jesus está conosco? Jesus voltou para o céu, voltou para o Pai, para aguardar o dia que ele voltará para buscar a sua igreja, por meio do arrebatamento. Só que como Deus está entre nós agora? Por meio do Espírito Santo. E Jesus anuncia isso em João 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. O Espírito estava com eles por meio de Jesus Cristo. Aí quando Jesus voltou para o céu,
Somente Deus Pai podia intervir junto à humanidade nesses 10 dias entre a ressurreição, a ascensão de Jesus e o Pentecostes. Aí quando o Espírito Santo veio a esse mundo, desceu lá em Atos 2, atendendo a profecia de Joel 2, o Espírito Santo passou a habitar entre nós e permanecerá conosco, com a igreja, até o arrebatamento. Aí com o arrebatamento o Espírito Santo levará a igreja consigo ao encontro de Jesus no céu, como um pai leva uma filha para o noivo no altar, na cerimônia de casamento. E aí eu quero prosseguir aqui em João capítulo 15, versículos 26 e 27. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. E agora vamos para Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36, falando sobre a grandiosidade de Deus, a ponto de que Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, onisciente, onipotente, onipresente, que a mente, só conseguimos conhecer pelo menos um pouco, uma fração minúscula da mente de Deus por meio do Espírito Santo. O que nossa mente consegue aguentar, o que nossa mente consegue suportar, o Espírito Santo nos revela. Porque não conseguimos suportar tudo o que está na mente de Deus. Mas aquilo que nossa mente humana não consegue suportar, o Espírito Santo nos revela. Mas diz assim, Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, ou do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E aqui na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 6 a 20, fala sobre Jesus como Filho de Deus, que também recebeu esses mesmos atributos de Deus Pai. Deixa eu ver. Deixa eu ler a partir do versículo 9. Por esta razão, por todas as razões... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ler a partir do versículo 3, vai. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo. E no caso o mundo da época, né, que era o Império Romano e tal. E já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aqui está falando de Jesus, obviamente. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, o primogênito entre toda a criação, né? Porque na verdade Jesus não foi criado, Jesus veio antes da criação. Jesus já existia antes da criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E essa reconciliação ainda está em andamento, ainda não terminou. Ela só terminará quando Jesus vencer definitivamente todas as forças do mal, vencer o anticristo, vencer Satanás, vencer, enfim, todos os inimigos de Deus forem lançados no lago de fogo e enxofre. E aí sim, Jesus Cristo implantará o seu reino eterno,
não haverá mais morte, nem choro, nem tristeza, nem dor. E é exatamente com o livro de Apocalipse que eu quero terminar, lendo somente o versículo 8. Jesus falando a respeito de si mesmo. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, se você ainda pretende assistir esse filme que eu disse aqui, Mestre Universo, fique à vontade, eu não quero impedir que você assista. Eu estou falando que eu não assistirei por causa dos motivos que eu mencionei aqui. Porque eu vi nesse filme uma tremenda armadilha, uma arapuca do diabo. Mas o desenho não era? Era, só que eu era criança, era inocente. Aquilo pra mim tinha só mensagens positivas, mas só coisa boa, tal. Mas era do show da Xuxa. Eu sei, mas minha mente era ignorante. Eu era completamente ignorante com relação a isso. A televisão foi minha babá. Praticamente toda a minha infância, minha pré-adolescência, minha babá era a televisão. Então eu cresci assistindo He-Man e She-Ra. Mas agora eu sou um adulto de 51 anos, eu tenho plena consciência do mal que feitiçaria, misticismo, esoterismo, o paganismo de uma maneira geral faz para nós. E é por isso que eu não pretendo assistir esse filme. Eu tenho certeza que tem muita lacração nesse filme, muita coisa, como eu já disse aqui, a Tila masculinizada, a Tila que usa, em vez de usar aquele maiô, usa tipo uma calça branca, igual aconteceu lá com a Rey Skywalker, lá no Guerra nas Estrelas, né, no Star Wars, que ela foi masculinizada, para evitar a objetificação da mulher. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seu sobre isso, no meu canal, Deus abençoe, mande esse vídeo para outras pessoas, inclusive para Camila Mendes, e até depois, se quiser.